Sejam bem-vindos mais uma vez no podcast Veritas Libera, aqui no estúdio Connection Pro, São Domingos de Rana, Distrito de Lisboa, Portugal. Então, hoje estamos aqui com a presença de um novo convidado, né? Sempre a gente traz novas pessoas aqui para bater um papo com a gente, que é o Carlos Lamonier. Carlos, seja bem-vindo, um prazer ter aqui, fazer esse bate-papo aqui com a gente. O prazer é todo meu, né, Marcelo? Obrigado por me convidar, tive a oportunidade de conhecer o Instituto, né? E você está de parabéns pela iniciativa e espero poder contribuir de alguma forma, né? Pelo Verita Libertar, essa instituição que tem esse papel tão importante de trazer luz à mente, né, de quem está nos escutando, a realidade do que é a política, do que é a sociedade hoje, para que a gente possa, de maneira mais lúcida, tomar as nossas decisões até no momento de votar e de dar a nossa contribuição como entendimento. Então, assim, é um prazer estar aqui. O que eu gostaria de deixar aqui para todos que estão nos escutando é que possam estar sempre com a mente aberta, né? Então, não escute esse podcast como sendo partidarista ou de um lado ou de outro, não. É um podcast que traz conhecimento, né? Essa é a finalidade do Instituto, né? Para que você possa formular, você que está nos escutando, né? Você possa formular a sua forma de pensar de uma maneira sadia, né? Moderada, sem extremismos, mas entendendo quais são os valores mais importantes para a nossa sociedade. Então, é isso, viu, Marcelo? Obrigado pelo convite. Eu que agradeço por sua disponibilidade, né? Porque, na verdade, as pessoas do canal provavelmente não devam te conhecer. Um ou outro, eu acredito que sim. Você mora no Brasil, não mora aqui em Portugal, está aqui de passagem e aceitou o nosso convite na correria do dia a dia. Então, só tenho te agradecer mesmo por ter aceitado o nosso convite. Então, dentro do nosso tema, vou te chamar de Cacá, não tem problema. Claro, por favor, por Então, favor. assim, dentro do nosso tema, que é nossas responsabilidades social e na defesa de princípios e valores na sociedade ocidental. Uma reflexão sobre a consciência popular no Brasil, Portugal e no mundo ocidental. O que eu queria ver, primeiramente, com você? No contexto atual, o que a gente vê com relação à opinião pública, a gente sabe que muitas vezes ela é moldada pela comunicação social, que a gente fala aqui em Portugal, né? A grande mídia, né? A velha mídia, né? Então, como que você enxerga o cenário político atual no Brasil e em Portugal no que diz respeito à defesa dos valores tradicionais? Quais são os maiores desafios para quem busca preservar esses princípios? E aí eu gostaria também que você desse uma ideia do quais são esses valores, para as pessoas entenderem também do que a gente está falando de valores, princípios e essa questão do Ocidente. Sim, então vamos lá, Marcelo. O que eu entendo? Hoje, não só no Brasil, né, como Portugal também, a pergunta é sobre todo o Ocidente, nós vivemos, por conta do mundo globalizado que nós estamos, uma forma de pensar muito linear, apesar da diferença cultural, né? Brasil, Portugal, Europa, outros países. E nós temos hoje um ataque muito grande, muito forte à família, né? Então, assim, como eu vejo que existe hoje uma realidade no Brasil e na Europa muito em ataque aos princípios e fundamentos daquilo que estabelece a família, entendeu? Eu acho que isso é um grande problema, não só no Brasil, como aqui em Portugal. Então, eu entendo que não tem como a gente ver a sociedade hoje, esses princípios, esses valores, sem falar da família. Eu acho que a família realmente é a base de tudo que fundamenta a sociedade e há um ataque muito grande contra a família nesse sentido. Então, assim, a mídia, ela traz sempre uma forma de denegrir a família,
de querer destruir a família. E isso não só no Brasil, quanto em Portugal. Brasil sempre com as novelas que sempre tiveram. Então, a mídia ela tem esse poder de controle, né? De controlar, de submeter a forma de pensar. Então, por meio de décadas e décadas, eles vão tornando normal uma realidade, que o divórcio é normal, que a vida, o valor à vida não é tão natural assim. E a família tradicional, por que ela é tradicional? O pai, a mãe e os filhos. Por que não pode ser tradicional de outra maneira? Né? Essa é uma grande pergunta, né? E é o que eles estão querendo alterar. Eles, quando eu falo, esse novo regime global que está estabelecendo, então você vê que as mesmas pautas globais, globalistas, que estão aparecendo aqui em Portugal, tem lá no Brasil, tem lá nos Estados Unidos, tem ali na Espanha, tem ali na Itália. E por que você acha que isso pode ser ou você acha que isso pode ser uma interferência política e até que ponto o interesse dessa mudança de interferir na família tradicional, que é pai, mãe, filhos, assim como é uma lei natural de Deus, né? Não pode ter 2 homens querendo ter filho, nem 2 mulheres querendo ter filho. Da mesma forma que o homem tem a sua característica pessoal, a mulher tem a sua. A mulher é o acolhimento, é o amor, é o carinho, é a dedicação aos filhos. Não que o pai não tenha, mas o pai é a força, é o trabalho, trazer o sustento para dentro do lar. Sempre foi assim. Estão tentando mudar isso tudo ao longo da história e a gente tem visto as consequências dessa tentativa de mudança. É nesse sentido que eu acho que a pergunta mais direciona como que a sociedade atual tem visto isso. E aí entra a interferência da grande mídia mesmo, né? Pelo menos no meu ponto de vista. São os filmes, são os seriados, os jornais, as notícias, geralmente são tendenciosas, né? Falando aqui um pouco de Brasil, por que o Bolsonaro respondeu um processo de molestar uma baleia? Entendeu? E, no entanto, o nosso presidente atual tem crimes comprovados e, no entanto, ele está governando, se reelegeu, é presidente do Brasil e está governando. Então, esses valores eles estão sendo deturpados e confirmados por um grande bloco, né, de pessoas, uma oligarquia global que pressiona. E aí vai chegar, no fundo, eles sabem que quem é a base da sociedade é a família. E aí vai lá e ataca a família. Como que você vê esse cenário político, social, família, mulher com mulher, homem com homem? Você é um cristão, é um pastor também, né? Sim. Então, vamos lá, Marcelo. As coisas são muito sutis. Então, acho que é muito importante quem está nos escutando entender o quanto essas questões elas vão entrando na sociedade de maneira sutil. Eles vão colocando ali uma situação, esse valor que é um valor muito forte da família, não é bem assim. E, aos poucos, eles vão, de maneira sutil, colocando isso na sociedade, né? Então, quando teve o primeiro beijo de homoafetivo numa novela, eles colocaram aquilo ali como um marco. Assim também foi quando foi em Hollywood, o primeiro, né? Então, eles vão colocando isso aos poucos e vão estabelecendo isso. E, para não fugir desse nosso tema, que é como que a população vê essa situação, a gente tem que entender o seguinte: nós não somos o Instituto Veritas Liberar, não é um instituto que quer impor uma ideologia, nada disso. Muito diferente do que a gente vê, muitas das vezes, de uma política de esquerda. Uhum. Então, por quê? Nós queremos fazer com que a pessoa pense e reflita no que está acontecendo, nessa sutilidade. Por quê? Eles começam a colocar que o homem não é tão homem assim, a mulher pode ter o papel do homem, sim, e eles começam a inverter os papéis, né? E eles começam a colocar essa briga de gênero, de classes. Qual é a razão disso, né? Então, assim, e isso vai vindo de maneira sutil. E a mulher, às vezes, ferida por emoções, o homem também, ela começa a falar assim, é mesmo. Porque
eu posso... eu fui subjugada pelo homem uma vida inteira. E, às vezes, é claro, existem momentos sociais que o homem foi agressivo e tudo mais. Essa pessoa precisa responder por um crime. Homem nenhum pode fazer isso. Mas aí eles querem pegar uma exceção e colocar a exceção como uma regra geral. E eles vão fazendo isso de maneira sutil. E, muitas vezes, por uma omissão nossa, né? Porque, às vezes, nós somos realmente omissos para falar desses direitos e do nosso dever e da nossa responsabilidade com isso. Então, assim, nós somos contra qualquer tipo de machismo. Nós não somos a favor do machismo. Da mesma forma que nós não somos a favor do feminismo. Homem e mulher... Tem que ter o equilíbrio, O né? equilíbrio. Só que o homem tem uma estrutura fisiológica, a mulher tem outra estrutura fisiológica. Homens competindo, né, contra mulheres no boxe, né? Coisa mais absurda, né? Não, então assim, hoje teve agora a proibição lá pela Federação Mundial de Boxe, né, que não pode, o transgênero não pode competir, porque eles viram que realmente não tem condição. Teve uma luta lá que eu acho que o cara, né, que se achou mulher e tal, e a federação aceitou, que ele parece que quebrou o rosto, não lembra se foi o maxilar ou num soco que ele deu na mulher. O corpo é totalmente diferente, né? Não é a mesma coisa, né? Sem dúvida. E assim, só que eles entram de maneira muito sutil. Te dar um exemplo. Na Revolução Industrial. A Revolução Industrial trouxe um momento... Eu sou advogado, né? Então, colocar aqui para quem está me escutando, eu sou advogado no Brasil já há quase 20 anos, sou advogado em Portugal há uns 10 anos, estudei na Universidade de Coimbra aqui, formei no Brasil e também sou pastor voluntário. Então, tem valores cristãos. Sou pai de 3 filhos, né? 8, 5 e 3 anos de idade, meus filhos. Então, assim, eu sei o que é ser um marido que precisa colocar o pão, o leite em casa. Eu sei o que é ser um pai. Sei da responsabilidade. Sei do mundo que a gente está inserido e dos princípios e valores que eu quero passar para os meus filhos. Mas o que nós temos sido, e eu queria colocar essa reflexão para quem está escutando a gente, é o seguinte, Marcelo, e essa responsabilidade do Instituto, por isso que eu louvo a Deus por esse Instituto. Por quê? Na Revolução Industrial que a gente estava falando, eles começaram a vir com os direitos sociais do trabalhador, para a mulher. E uma luta, assim, que tem que ser lutada. Uma luta genuína. Porque muitos ficavam ali horas e horas em ambientes insalubres e etc. E o que a grande mídia coloca? Eles tiram a realidade do que foi o fato que aconteceu e fazem uma narrativa para mudar a realidade e colocar na cabeça do cidadão, do popular, que é o nosso tema, que assim, se você é a favor do empresário, da revolução, assim, de criar empregos e tudo mais, você é contra o trabalhador. Você não é a favor do direito do trabalhador. E isso nunca aconteceu. Eu acho que a pior coisa, Cacá, que acontece em todo esse movimento aí que você está comentando, né? Eu acho que o pior de tudo é o seguinte, descaracteriza a responsabilidade da família. Então, por exemplo, quando o homem vai para o trabalho e a mulher fica em casa, é porque, pelo menos assim, numa família tradicional, coerente, no meu ponto de vista, por que mulher não pode trabalhar? Lógico que pode trabalhar, mas a partir do momento que você assume um casamento, já presume-se que no futuro, a não ser que raros casais, a mulher geralmente tem um sonho de ser mãe e o marido de ser pai. Então, quando casa, já tem aquela ideia de ter filhos. Agora eu te pergunto, se um casal assume, e aí é uma falha, na minha opinião, da sociedade, de não conscientizar, até as igrejas deveriam fazer isso, tem poucas que eu frequento, mas a maioria que eu vejo, elas conscientizam a respeito disso. A igreja evangélica, né? A católica tem muito tempo que eu não tenho frequentado, mas geralmente também conscientiza esses papéis de responsabilidade dos pais. A mãe vai trabalhar, aí ela teve o filho.
Aí tem a lei trabalhista, né, que todo mundo acha que é lindo, maravilhoso. A mulher tem direito de ficar em casa 3 meses para poder cuidar do filho. Tá, depois põe o filho em creche. Quem vai criar o filho não são os pais, não é a mãe. A maioria dos casais que são realmente católicos, praticantes ou crentes praticantes, eu tenho certeza, e da maioria da minha convivência, que eles falam assim, não, então a gente teve a responsabilidade de casar e ter filho. Então vamos priorizar os filhos. Então o marido vai se desdobrar para poder ganhar mais dinheiro e sustentar a casa com a ausência da mãe fornecendo recurso financeiro para dentro de casa, e a mãe vai educar os filhos para a gente ter uma sociedade saudável. E não aquela que é criada, aqueles filhos criados por outras pessoas, não estou desmerecendo o crédito de ninguém por estar trabalhando e cuidando do filho dos outros, mas estou dizendo que nunca vai ser a mesma coisa. Nunca vai ser. Entendeu? Uma pessoa que ficou 9 meses, uma mulher que ficou 9 meses com um bebê na barriga, que teve toda uma história ali para trás de ter conhecido um homem e o homem ter conhecido a esposa. E aí, naquele processo ali, eles têm um filho, e aquele amor todo que é bênção de Deus, que é para passar para a família, para ter aquela sustentação da base, para que as crianças cresçam com confiança, com segurança, para no futuro não ter problema, como a gente tem visto aí. Quantos jovens hoje em dia não estão mudando de sexo porque não sabem o que é da vida? E os pais não tomam conta, que deixam o filho o dia inteiro na escola. O Onix mesmo falou isso quando a gente estava lá no outro podcast da Lagoinha. Ele falou, quantas horas os pais passam com os filhos? O filho passa mais tempo na escola do que com os pais. Que valores e princípios esses filhos estão pegando? Porque uma professora ela tem responsabilidade institucional da escola que ela está trabalhando. Ela não tem nenhum dever com o princípio da família, daquela família. Se você é católico, crente, protestante, não importa. Sim. Entendeu? Então está descaracterizando o princípio moral e ético que aquela família quer passar para os filhos, mesmo que eles sejam ateus, né? Que não quer passar nada para o filho. Pô, é a educação do pai e da mãe, que tem que respeitar. É nesse caminho que eu estava... Sim. Vamos lá, então. Marcelo, todo mundo que está nos escutando, nós precisamos entender e eu quero deixar isso muito claro para quem está escutando a gente, porque é como eu coloquei, esse ponto eu acho que é muito importante, é uma responsabilidade nossa, com todo ouvinte. É ele entender que aqui não é uma militância. Uhum. É pensar de maneira saudável, com equilíbrio, com moderação. Então, vamos lá. Nós, como homens de família, trabalhadores, que queremos uma sociedade justa, igualitária, com honra, que trabalhamos, a gente paga o nosso imposto, a gente quer viver numa sociedade assim tranquila, a gente tem o papel e a responsabilidade de mostrar a realidade para quem está escutando a gente. E a realidade é, nós, aqueles que são de direita, são a favor das minorias, são a favor das mulheres, a favor do meio ambiente, de tudo isso. E o que eu estava colocando lá atrás, antes de entrar nesse ponto, eu só quero fechar isso, é assim, nós precisamos mudar a nossa forma de pensar. Lá em Romanos, capítulo 12, versículo 2, diz assim, não vos conformeis com esses séculos, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, toda luta que a gente tem é na mente. Uhum. É uma forma de pensar, de entender. Isso São Paulo, o apóstolo Paulo já falava que a nossa luta não era contra, né, homens e tudo mais, mas assim, era contra principados, potestades e na mente. Então, é uma forma de pensar. Então, assim, eles querem impor à grande mídia, que foi a primeira pergunta que você fez lá atrás, uma forma de pensar para o popular. E eles fazem isso por meio da novela, falando que é normal homem com homem, é normal... Na escola também. Na escola também. Então, assim, ó, você pode escolher o que você quer ser. Você quer ser menino, menina. E esquecem do básico. Deus criou homem e mulher. Uhum. A gente não está aqui para agredir aquele que, depois de mais velho, quis tomar uma decisão e entendeu. Ok, cada um vai tomar a sua decisão. Uhum. É o que eu costumo dizer. Eu, como advogado, tenho alguns advogados no meu escritório, 2 que são homossexuais que trabalham na minha equipe. Uhum. E eu os contratei, lógico, sabendo. E trabalham muito bem, eu acredito. E trabalham muito bem. E eu os respeito, e eles me respeitam e muito. Isso. E sabendo. E eles sabiam da minha posição. E eu lembro que um deles, que está comigo desde antes
do primeiro mandato do governo Bolsonaro. Ele falou assim, nossa, doutor, mas uma pessoa tão esclarecida como o senhor vai votar no Bolsonaro? Eu não vou poder andar na rua mais, não sei o quê. Aí o Bolsonaro ganhou, né? Aí outro dia ele estava andando na rua. E quem é o amigo do Bolsonaro? Aquele rapaz que é amigo da Michelle, que é homossexual. Exatamente, mas assim, eles querem colocar que então a gente é contra tudo. E a pessoa acaba colocando isso na mente, a gente é a favor do ser humano. Agora, nós podemos nos posicionar. Ó, eu não concordo com isso, não concordo com aquilo. Mas voltando no ponto. Eu lembro que eu cheguei, ele é casado, esse advogado, com um arquiteto, né? E às vezes ele passava lá no escritório, nossa, doutor, que cliente bonito. Eu falei, ué, doutor, você gosta disso ou daquilo? Porque você tá falando que a menina é bonita, eu tô achando que tem algumas brincadeiras à parte. Um dia eu cheguei e ele nunca andou de mão dada. Então, estava no meio do governo Bolsonaro, final, ele de mão dada, eu falei, ué, Bolsonaro deu mais liberdade para vocês, agora até de mão dada vocês estão andando. Tá vendo? Aí ele falou assim, Então, assim, eles querem impor essa forma de pensar, porque a luta é na mente. Então, a gente tem que, assim... Eu tinha um professor na Universidade de Coimbra que falava assim, open your mind, abra a mente para pensar. E tenta entender, porque, assim, às vezes a alta cúpula lá da esquerda, que quer impor, ele já está ali na maldade, ele sabe que ele quer dominar, ele quer dinheiro, ele quer destruir a família para que possam ter o poder e o dinheiro. Mas o popular, o cidadão que está ali na escola sendo manipulado, entre aspas, para quê? Colocar na mente dele uma forma de pensar. É isso que eu estou falando. Aí ele coloca assim, nossa, a esquerda é má. A esquerda é boa, a ditadura é má. Eu lembro quando eu tinha 11 anos de idade no colégio, eu acho isso importantíssimo. E todos os colégios que eu estudei em colégio público, estudei em colégio particular. E esse num público, e depois eu tive a mesma discussão no particular com 11 anos, eu lendo um livro de história, e eles passavam aqueles filmes assim... que a ditadura perseguiu e a mulher grávida da esquerda foi maltratada e morreu perseguida. Então, eu cresci desde os 9 anos no colégio ouvindo isso. Eu falei assim, poxa, a direita é má, a esquerda, poxa, tô sendo... vítima. É vítima. E lendo os livros de história aos 11 anos, eu perguntei para uma professora de história minha o seguinte, olha que bacana, eu falei assim, mas se... a ditadura é tão ruim, por que os Estados Unidos apoiou a ditadura no Brasil? Eu li isso no livro. Eles colocaram um livro que não podia ter colocado, tinha que ter colocado um livro mais de esquerda lá para a gente ler também, porque aí eu não ia ter recurso. Na época não tinha internet, eu não conseguir pesquisar. E aí eu perguntei para a professora e ela gaguejou. Ela não soube responder, não é porque os Estados Unidos querem dominar o Brasil, quer dominar a Amazônia... Eu falei, 10, 11 anos, aquilo ali não entrou na minha cabeça. Irmão, não faz sentido. Não faz sentido. Um país rico. Um país, todo mundo quer ir para a Disney. Nunca tinha ido para os Estados Unidos. Eu falei, eu quero ir para a Disney um dia. O país, todo mundo tem um sonho de morar lá, de ir para lá. Alguma coisa está errada. E eu nunca compactuei com isso. Tanto é que eu sempre tive esse viés. Eu lembro que 2002 foi aquela questão toda para votar no primeiro mandato do Lula, aquele negócio todo, as escolas, todo mundo fazendo, não, agora a gente vai ter um presidente. Naquele ano eu lembro que quem estava junto era o Serra. Eu tinha 16 para 17 anos, ainda no colégio. Sabe o que eu fiz? Eu votei no Serra, porque tem um viés mais de direita, e você vai votar no Serra, porque se era os professores, todo mundo falou assim, lógico, é o que eu penso de valores. Não consigo entender essa ideologia, não compactuo com esses princípios, né? Então, fui tido como um louco. Continuando a sua pergunta, para você que está escutando a gente. Então, a forma de pensar... Então, o que a gente quer colocar aqui, a gente é a favor da vida. Deus criou os céus e a terra. Até o Prudêncio estava falando isso no último podcast nosso. Quem que foi o primeiro a proteger a mulher? Jesus. Atire a primeira pedra quem não tem pecado. Quem que sustentava o ministério de Jesus? As mulheres. A mulher não pode sustentar, a mulher tem que ser subjugada. Ela sustentava, ou seja, elas tinham dinheiro, elas sustentavam o ministério de Jesus. Olha só, o que a palavra de Deus, a Bíblia fala todo o tempo, para a gente visitar os órfãos e as viúvas, para a gente cuidar das viúvas. Carta de São Paulo para Timóteo, ele fala o tempo todo, cuidem das viúvas das igrejas, aquelas viúvas que não têm mais filho e tudo mais. A igreja vai cuidar, senão cobrem dos filhos o cuidar da viúva. Essa é a nossa responsabilidade, cuidar da mulher. Quem que falou, quem que criou céus e terra, quem que está preocupado com direito ambiental?
É Deus, né? Para que a gente pudesse usar. Então, assim, o direito da mulher. Então, nós fomos omissos muito tempo. E aí, o que eles fazem? Eles fazem uma narrativa e colocam na mente que, assim, ó, você é a favor da família, pai e mãe, você é contra o homossexual. Nós nunca vamos ser contra o homossexual. Eu tenho 2 homossexuais. Agora, eu sou contra o homossexualismo? Sou. Assim como eu sou contra o adultério. Percebe? Uhum. Olha só, são 2 faces da mesma moeda. Eu, como homem, tenho desejos por outras mulheres. Uhum. Agora, por isso eu vou trair a minha esposa? Eu posso ver uma mulher e achá-la gostosa. A minha esposa sabe disso. Nossa, que mulher gostosa. Nossa, um pastor falando isso. Isso é do homem. Ou você está vivendo num mundo de fantasia. Como a mulher lá tem os seus desejos. Então, aí está sendo hipócrita, né? Lógico. Sendo hipócrita Não. né? Jesus falava quantas vezes no Agora, Evangelho, Marcelo, né? olha só como que eles vão entrando sutil na mente das pessoas. Porque eu tenho desejo por outras mulheres, porque eu posso ter, eu não alimento esse desejo. Se eu alimentar, não tem limite. Eu vou adulterar, vou ter outras mulheres, vou acabar com o meu casamento. Vira um vício. Vira um vício. A minha esposa foi minha primeira namorada, meu primeiro beijo, com 20 anos de idade. Casei com ela, tô com ela já há 21 anos, 3 filhos lindos, mas é uma luta. Porque constante para manter o quê? A minha família. Há um posicionamento. Agora, a pessoa tem, eventualmente, um desejo por uma pessoa do mesmo sexo, ok? Seja homem ou seja mulher. E, não, eu posso fazer o que eu quiser, eu sou livre e tudo mais. Eu também sou. Eu sou livre para poder trair a minha esposa. Eu sou livre para ir em qualquer lugar. Você falando isso, eu lembrei de uma coisa que é uma pergunta que eu acho que raras vezes eu fiz num podcast e é uma coisa interessante das pessoas refletirem a respeito disso. Qual que é a vantagem que eu tenho de não aproveitar minha vida fazendo o que eu quero ou de entrar nessa luta que a gente tem interior para quando eu chegar no futuro e falar assim, qual dos dois foi melhor? Eu fazer aquilo que eu queria para ter o prazer da carne ou eu lutar contra as minhas más inclinações? O que eu ganho com isso no futuro? Você já parou para pensar isso? Sim, muito importante. Então, aí a gente vai para um outro ponto, né? Então, assim, a gente está falando da sutileza como as coisas são. Então, a gente não é aqui militante. Eu sou militante pró-família. Não, sou militante pró-vida, pró-equilíbrio. Sim, sou a favor da família, é claro. Agora, esse ponto que você colocou é muito importante porque ela entra no senso de pertencimento. Aí a gente vai entrar numa outra seara aqui no podcast, mas vamos finalizar um pouco aqui antes. Então, te dar um exemplo. Do mesmo jeito que o homem e a mulher, ela pode ter inclinações, porque o cara acha que é só o homem, a mulher também. A mulher tá carente, lógico. Vem lá o bonitão lá do trabalho, dá de cima dela, você acha que ela não vai ter desejo, não? Falou assim, pô, meu marido tá sendo grosso comigo, não tá me dando atenção. E, até mesmo porque a gente vê que a exploração do sexo, ele é muito mais voltado para a mulher do que do homem. Embora o homem também seja utilizado, né? Então, tem todas essas nuances aí que a gente tem que levar em consideração. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, do mesmo jeito que o homossexual tem desejo, o heterossexual também tem. Uhum. E não é porque eu tenho desejo que eu vou sair pegando todas as mulheres. Exatamente. Porque eu tenho princípios, eu me posicionei porque eu quero ter uma esposa, eu quero ensinar esses princípios para os meus filhos. Uhum. Então, assim, aí ele falou assim, não, porque eu sou livre para fazer o que eu quiser. Eu falei assim, todo mundo é livre para fazer o que quiser. Uhum. Só que isso é um caminho de perdição. Por quê? Se casar homem com homem, mulher com mulher, é o quê? Fim da espécie. Não tem como. Não, mas aí a gente vai fazer inseminação. Eu falei assim, aí já é uma questão artificial. Eu vejo assim, Cacá, a minha pergunta foi mais no sentido de que a pessoa, no final, assim, ela passa as 2 experiências. Num determinado momento, ela fez um monte de coisa para poder curtir a vida. Sim. Né, para ter os prazeres carnais. E aí, num determinado momento da vida dela, ela fala, não, agora eu quero dar uma estabilizada aqui e quero seguir alguns princípios morais que foram trazidos através dos princípios judaicos cristãos, né, que a gente lendo ali o Evangelho, a gente chega em algumas conclusões para quem quer estudar, né, porque está tudo escrito lá é o manual de como viver bem. Mas
o que acontece? O que eu penso, aí depois eu queria escutar a sua opinião também. Eu acredito muito que as leis de Deus, ele está na consciência de todos nós. A gente já nasce sabendo o que é Sim. certo ou errado. Só que a maioria nega aquilo que é perceptível e que a gente sente dentro do nosso coração. E o que diferencia a pessoa ter princípios e valores daquela pessoa que fala assim, isso não é nada, é ultrapassado, eu sou progressista, entendeu? Eu gosto do progresso, como se progressista fosse progresso, né? Aí é libertinagem mesmo, que o pessoal já vai para um lado que não tem nada a ver. Que são duas coisas muito importantes que a gente tem no coração da gente. A gente gosta de ter, primeiro, segurança com quem a gente está. A gente não gosta de traição. Não importa qual seja, pode ser financeira, pode ser amorosa, pode ser de trabalho. A gente não gosta de trair. Outra coisa, você falou uma coisa muito, muito interessante, pertencimento. Quando a gente fala em pertencer, a gente quer sentir seguro com aquela pessoa que a gente está. Grupo, pode ser um grupo, pode ser uma pessoa, pode ser, né? Não importa. Outra coisa, a paz que reina num ambiente de pessoas honestas, que é quando você vai para os princípios e valores, a gente luta contra a gente mesmo para, por exemplo, não ter inclinação para bebida, para sexualidade, para o alimento, né? Porque você pode ser viciado em comer muito e aquilo estraga a sua saúde, né? Então, quando você chega naquele momento onde você conscientiza que o melhor para você é viver uma vida em paz com a sua própria consciência, aí você fala assim, o que são princípios e valores judaicos cristãos? São justamente aquilo que já estava nos 10 mandamentos e a máxima que o Jesus colocou como sendo primeiro e segundo as principais leis, né, do cristianismo, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então, quando você ama o seu próximo, quer dizer que tudo que você já aprendeu para você, que você não quer de mal para você, você não vai praticar com o próximo. E aquilo que cria uma estabilidade emocional e afetiva, que aqueles laços ali, eles transformam naquilo que o Onyx falou com a gente, em amor. Entendeu? E amor é uma coisa que a gente dá para os outros sem esperar receber. Sim. Você faz justamente por sentir feliz em transformar a vida de uma pessoa para o bem. E aí é esse ganho que a gente tem quando a gente tem princípios e valores. E que a sociedade, você falou muito bem, né? Escola, televisão, as pessoas muitas vezes são influenciadas por grupos para pensar diferente e achar que eu vou ter uma vida muito melhor. Mas se você pegar a saúde das pessoas no mundo inteiro está mais prejudicada porque todo mundo está ficando, a grande maioria está ficando glutão. Bebida já destruiu a vida de várias pessoas e muitas vezes as pessoas têm desculpa porque é uma droga lícita. A gente tem a questão também do vício sexual, que já destruiu vários casamentos, vários filhos aí que não tem pai dentro de casa. A maioria das vezes a mãe fica com a guarda, porque o pai achou que a sexualidade era o melhor caminho para a vida dele. Agora eu te pergunto, e eu conheço várias pessoas que foram para esses caminhos, inclusive amigos, né, que não quer dizer porque ele está num caminho errado que eu não possa me sentir amigo dele e querer ajudar. Que a maioria deles hoje, depois de muitos anos de vida, né, porque eu já estou casado há 34 anos, meus filhos já casaram, já estão quase tendo, né, eu já vou quase ter netinho, né, já está próximo aí das datas. E aí eu te pergunto, dessas pessoas todas que eu conheci, me fala uma que não reconheceu que o caminho que ela seguiu não foi o pior para ela. Vamos lá. Quando você começou falando, Marcelo, muito importante, que todo mundo sabe ali no fundo o que é certo, o que é errado. Por quê? Entrando numa visão cristã, a Bíblia, a palavra de Deus, diz que o Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne. Sobre toda a carne. E é o Espírito Santo que dá esse senso para a gente. Uhum. Poxa, isso aqui é legal, isso não é. E existe uma luta da carne contra o espírito natural. Aí vamos lá para o final da vida. No final da vida, todo mundo aqui desse podcast que já foi no enterro, qual que é a sensação do enterro? Me fala. Você não foi feito para a morte. Uhum. Ninguém se sente bem num velório. Porque nós não fomos feitos para a morte. Existe a semente eterna em nós. E a nossa vida nessa terra ela é transitória. E a gente precisa ter esse entendimento. E aí, já indo para essa visão cristã, é isso mesmo. E todo mundo, no fundo, que está escutando a gente, pode ser espírita, pode ser católico, pode ser evangélico, pode ser do candomblé, pode ser
de qualquer religião. Ou ateu. Ou ateu. Ele sabe que existe algo que move ali. E ele não se sente bem no enterro por quê? No velório por quê? Porque a gente não foi feito para a morte. Nós somos eternos. A palavra de Deus fala que ele nos criou e nos formou desde a fundação do mundo. É algo lá atrás. E aí a gente entra numa outra situação, mas aí eu quero colocar, bem focado na sua pergunta, é o seguinte: o apóstolo Paulo fala uma coisa. Olha só que legal. Ele fala assim que se a nossa vida se resume a essa terra, nós somos os homens mais infelizes do mundo. São Paulo, apóstolo Paulo. Então, vamos comer, beber, chapar todas. Ele fala desse jeito, embriagar. Porque se a nossa vida termina nessa terra, percebe? Tem que aproveitar o limite. O limite, aí seria, né, deixa fazer os princípios lá da Revolução Francesa, né, Carpe Diem, vamos aproveitar também o dia. Só que a nossa vida é eterna. E muitas das vezes a pessoa ela quer viver como se a vida terminasse aqui. Ainda que terminando aqui, ela chega no final da vida assim, arrebentada. O que é uma pessoa chegar no final da vida, que foi a sua pergunta? Poxa, quem é meu filho? Eu construí uma família? Eu vou ficar abandonado no final da minha vida? Eu vou ficar abandonado no fim? Tem um propósito nisso? Nem nisso, se a pessoa for pensar na vida por ela mesma, que não é a visão cristã, que a gente tem a certeza da nossa identidade eterna, já seria um problema. Aproveitei, usei droga à vontade, bebi, peguei mulher, fiquei com homem, porque eu gosto de homem mesmo. E aí? Onde que está o senso de pertencimento? E daí que a mídia vem dessa maneira sensível, querendo destruir esses princípios. Marcelo, por quê? Porque a família, ela dá o senso de pertencimento. A pessoa que ela está lá com o pai, com a mãe, pergunta para um filho: eu sou filho de pais separados. Meus pais separados tinham 9 anos de idade. Pergunta para qualquer filho, o que ele mais quer na casa dele, criança. O pai e a mãe bem. Ele não está preocupado se ele vai para a Disney, se ele vai para o clube. Se ele vê o pai e a mãe dele bem, ele está crescendo saudável, alegre, um cuidando do outro. Aí é assunto para outro podcast. Às vezes o pai briga com a mãe, porque eu quero pôr ele na escola tal. E o menino fica lá, o menino fala assim: irmão, eu posso estudar em qualquer lugar, na escola, mas eu quero, assim, ver a família bem, saudável. Então, assim, nós temos essa identidade eterna. Nós temos essa identidade. A gente não foi feito para a morte, igual a gente falou. Então, assim, você que está nos escutando, se você entender essa questão da sua identidade de um filho de Deus, Marcelo, que você nasceu no coração de Deus, então, se sua identidade não está naquilo que você pode fazer, naquilo que você pode deixar de fazer, você é amado, você é querido por quem você é, filho de Deus. Ele te estabeleceu desde a eternidade isso. E isso dá a sensação de pertencimento também. E daí que a mídia ataca tanto a igreja. Porque quando você entende que você é filho de Deus... se meu pai e minha mãe me desamparou, eu não vou te desamparar, diz a palavra de Deus. Eu falei assim: poxa, eu tenho quem me ampara. Eu tenho esse senso de pertencimento. A palavra de Deus fala assim: que ainda que você seja órfão, eu não te abandonarei. Exatamente. Porque a gente tem essa consciência da eternidade. E isso vai totalmente contra esses princípios tão sujos que a esquerda prega. Que você não é de ninguém, né? Você não vai ter nada e vai ser feliz. Não vai ter nada, ninguém é de ninguém, eu posso tudo. E, na verdade, é uma autodestruição. Então, se você tiver essa consciência de identidade, aí você vai entender o seu propósito eterno de ser família, né, de ser luz, de pertencimento. Então, assim, o que a esquerda traz? Ela traz uma destruição a esses princípios. Princípio de pertencimento à família, à igreja, tudo aquilo que te causa pertencimento, valor para uma sociedade saudável. Uma coisa que eu estava pensando aqui, dentro disso que você está falando, Cacá, que eu estava pensando aqui, igual, por exemplo, a gente tem uma história junto com a família. E quando a gente chega lá no finalmente da nossa vida, a gente vai ter filhos, e como a gente vai amparar os pais, né, teoricamente teria que ser assim, né, não esquecer os pais para lá e deixar eles velhinhos lá, né, se lascando sozinho, né, com o, entre aspas, Estado cuidando dos pais, quando, na verdade,
eles nos colocaram no mundo, e aí é uma fase um ciclo que tem as suas mudanças, né? Primeiro eles cuidam da gente, colocam a gente no mundo, preparam a gente para o mundo, ou da forma como cada família cria o filho, e depois os filhos vão cuidar dos pais, que eles vão estar velhinhos, perdendo as forças, e a gente vai fazer de tudo para que eles tenham um final de vida, né? Da vida material, que depois a gente acredita, né, na vida eterna. Então, aí depois eles vão para o plano espiritual e a gente continua a nossa vida aqui. Então, isso é o ciclo da vida, né? E a família é essa célula da sociedade que formata esse bem-estar social. Sim. Qual que é a responsabilidade, então, da sociedade? Qual é o papel e a consciência que a sociedade, no seu ponto de vista, você que é advogado, deve advogar para várias, né, causas, famílias e etc., acredito. Como que você vê hoje, como pastor também, como você vê? Porque dentro da igreja eu acho que é até mais comum essa união entre família. Mas qual é o papel da sociedade hoje no mundo que a gente vive, no Ocidente, Estados Unidos, Europa, América Latina e tal? Como que você vê esse papel, essa responsabilidade e principalmente a consciência que a sociedade tem a respeito disso, que a gente pode se autodinamitar, né? se auto-implodir, né? Destruir tudo que a gente construiu ao longo de séculos aí? Então, Marcelo, hoje, na visão como advogado, eu trabalho muito com direito de empresa, recuperação judicial e também direito de família, porque muitas empresas estão quebrando, aí tem que fazer a dissolução ali do patrimônio, faleceu o dono da empresa, o proprietário tem que fazer a dissolução para os filhos, nisso você vê briga, vê tudo isso, então a gente acompanha muito isso. Começando, eu acho que a gente vive hoje uma crise da mídia. A gente tem falado da mídia, da grande mídia, né? E hoje a gente tem aí, com o advento da internet, a gente tem acesso às informações, né? Então, abrindo uma aspa aqui, às vezes quando a gente fala em regulação da internet e tudo mais, porque a gente não quer fake news, na verdade, às vezes a pessoa não está preocupada com a fake news, não, ela está preocupada com a informação verdadeira, né? Então, é um assunto bem delicado. Mas eu vou contar um caso aqui do escritório. Que aconteceu? Um casal de uma condição muito boa, com filhos, né? Chegaram no escritório, eu já advogava para a empresa deles, etc. E, assim, brigaram do pau quebrar, assim, Lei Maria da Penha, polícia, sapato no carro, quebrado, aquele baixaria total, gente de uma família tradicionalíssima em Minas Gerais. E aí eu peguei um Instagram, né? 3 dias antes, porque eu sempre via as fotos dele, aquelas fotos, assim, de cinema, Hollywood, né? Meu amor da minha vida, aqueles textos poéticos, aquela coisa mais linda. Eu falei, não tem base isso aqui. Eu falei, gente, chamei ele primeiro, tentei conciliar. Falei, que foto que é essa aqui? 3 dias atrás e aconteceu isso, traição, agressão. O que é isso? Então, assim, olha só o nível de alienação também que a gente tem que refletir, que as redes sociais vêm trazendo também para a realidade. Ou seja, era mais bonito ela tirar uma foto, e sabe o que ele me falou? Ela falou assim, não, esse dia eu estava brigado com ela, ela falava assim, vem aqui, dá um sorrisinho para a gente que eu tenho que postar a minha foto aqui. Então, eu chegava lá, eles estavam lá no Grand Canyon, nos Estados Unidos, aquela coisa. E daí 3 dias estavam lá, o pau quebrando na delegacia de polícia. Né? Com filhos. Então, assim, nós precisamos ser coerentes. Coerentes. Hoje a gente está vivendo uma sociedade muito de ilusão. Na rede social, eu tenho que mostrar isso. E tudo isso a gente volta no mesmo lugar. O nosso senso de pertencimento. Porque se você entender o seu valor, que você é filho de um Deus maravilhoso. Se você tem uma base de família, pai e mãe, você sabe que poxa, eu tenho um pai e mãe que me ensinou princípios, valores, tudo isso vai te levando a falar assim, cara, eu não preciso mostrar nada para ninguém. Eu não preciso mostrar que meu casamento é lindo, ou que eu tenho esse bem ou esse patrimônio para ser aceito, porque eu entendi que o meu valor está em ser quem eu sou. Eu fui amado por um Deus maravilhoso que se entregou na cruz por mim, que me amou. E então, esses princípios te fundamentam. E esse tipo de situação do escritório é fruto do quê?
da mídia que vem relativizando a família, que vem colocando assim que a mulher pode trabalhar o dia inteiro e o homem também, aí não tem vínculo de marido e mulher, vínculo com os filhos, um não sabe o que está acontecendo com o outro. Eu acho que a questão da futilidade ela está prevalecendo, né? Então, por exemplo, no Evangelho também fala, né? Por falta de conhecimento, meu povo pereceu, né? Isso. Então, as pessoas hoje elas não procuram, elas não tentam se instruir, elas se informam, mas de pura, igual você falou, vai lá na internet, é Instagram, é TikTok, é não sei o que lá, e vão pegar aqueles cortezinhos ali e moldar o imaginário dela, né? O que pode estar indo para um lado totalmente perdido. Porque se você não tem conhecimento, que é a proposta do Veritas, né? É de levar conhecimento para as pessoas, levar a verdade. O que é verdade? Entendeu? Verdade realmente é relativo, depende de quem está passando. Mas a verdade é uma coisa que é incontestável. Você subir num prédio de 12 andares e pular lá de cima, eu duvido que a pessoa vai sobreviver. Isso é uma verdade, é um fato. Claro. Então, a gente tem que trabalhar com fato, entendeu? E você tem que ir na fonte raiz da informação, saber de onde ela foi e comprovar a respeito daquilo ali que está acontecendo. Então, por exemplo, disso que nós dois estamos falando aqui, Cacá, que é a questão da responsabilidade social, e depois eu quero até ir um pouco para a parte da política e da fé, né? Porque hoje em dia muitas pessoas têm medo de misturar fé e religião. Né? Igual você está falando aqui, claro. Ó, eu sou pastor, ao mesmo tempo eu sou advogado. Você está falando de política, você está falando de questões sociais e você também está falando do seu trabalho. Qual o problema? Nenhum. Então, eu acho que o problema é a falta do conhecimento. As pessoas chegaram num ponto que são analfabetos funcionais, como o próprio Olavo de Carvalho fala. Você tem um diploma, mas você não consegue ter pensamento crítico. Entendeu? E pensamento crítico não é contestar tudo que os outros falam. Pensamento crítico é analisar cada coisa de informação que chega até você. É ir na fonte raiz da informação, comparar determinadas situações e a experiência de vida que a gente tem para dizer se uma coisa faz sentido de ser verdade ou não, né? Então, são essas coisas que eu acho que está faltando na sociedade, né? Das pessoas não questionarem mais, filosofar. Eu gosto disso, né? Filosofar. Então, você sentar numa mesa, não é que eu sou de opinião contrária a você e que eu estou contestando o seu ponto de vista simplesmente porque eu quero ser melhor do que você. Não é. Porque, de repente, eu acho que aquilo que eu comparei, as coisas na vida real que eu comparei, fazem mais sentido do que aquilo que você está me falando. Mas, em toda comunicação, tem o receptor e o transmissor. E esse papel, ele altera. Então, dentro da comunicação. Então, o que eu preciso que o outro me faça? Que traga mais subsídio, mais informação, para que aquilo que eu penso que eu, até entre aspas, acho que eu estou correto, possa mudar meu ponto de vista em relação ao ponto de vista que outra pessoa tem. Né? Então, tanto que Sócrates já falava, né? Só sei que nada sei. E hoje, com mais tempo de estudo, né, análise das coisas, eu cheguei numa determinada conclusão, só sei que nada sei. Todo dia eu aprendo mais ainda. Né? Quando eu achava que entendia de política, cheguei à conclusão que eu não sei nada de política. Não é o mundo político partidário, mas a política que a gente vive como sociedade. E é isso que eu queria também escutar de você. A parte da fé junto com a política e qual que é o papel nosso como cidadão, eleitor, que escolhemos, né, aquelas pessoas que vão governar a nossa vida, qual que é o papel da sociedade, a consciência que hoje a sociedade tem. Tanto, vamos falar só de Brasil e Portugal, que você tem essas duas experiências, eu acho que a gente se limita aqui, dá para ter uma ideia melhor. Tá, então vamos lá, né? Nosso instituto aqui, o instituto que foi criado, né? Digo nosso porque é de todo brasileiro, né? Que quer aprender, quer conhecer a verdade vos libertar, né? Então, Veritas liberar isso, conhecer a verdade e ela libertar. Agora, para a pessoa conhecer a verdade, ela tem que querer conhecer a verdade. Porque às vezes ela quer viver ali enclausurada, porque ela acostumou com aquela forma de pensar tão vazia e aquilo vai gerar um trabalho para ela não quer mudar, não quer transformar, porque a grande mídia realmente ela traz isso. Né? Coloca a pessoa numa situação tão de dependência que fala assim, não, agora eu saí daqui, isso vai gerar esforço, isso vai gerar entrega. E essa forma de pensar dessa cultura woke, não sei o que, é o quê? É assim, é tudo muito fácil, tudo muito simples, eu faço o que eu quero quando eu quero, então não tem um empenho, não tem uma entrega.
E a verdade, ela sempre traz para nós um lugar de posicionamento. Não é verdade? Tanto é que os maiores golpistas, estelionatários, como é que é? Quando que a pessoa cai? É tudo muito fácil. Não, isso aqui me dá um lucro muito rápido, muito fácil. Você pode ver, 99% dos golpes estão aí. Porque a pessoa não quer esforçar, não quer trabalhar e cai, porque cai naquela ilusão. Porque a mídia coloca que é possível, sim, ter dinheiro fácil, é possível, sim, ter uma família feliz fácil. Não. Você ganhar dinheiro, trabalhar, depende de trabalho, honestidade. Você ter um casamento feliz, depende de entrega, de trabalho. Você viver a verdade depende de trabalho. Então, muita gente que às vezes está escutando a gente, ele não quer a verdade. Porque a verdade gera necessidade de posicionamento e necessita de uma entrega minha e de quem está nos escutando. Só que é o único caminho. Eu digo que não é nem escolha, é uma decisão. Porque se você não decide viver a verdade, você vai viver uma vida chula, uma vida assim tão abaixo daquilo que você pode viver. Você pode viver uma família bonita, feliz, alegre, um trabalho legal, gerar virtudes de graça, de entrega, de amor na sociedade. Mas muita gente não está disposto porque foi contaminado por essa grande mídia de tanto tempo, por essa cultura woke de eu posso, é simples. Não. E a vida de verdade, ela tem sacrifício. Não vem Sim. fácil. Você tem que superar todas as más inclinações que a gente tem por natureza também. Porque nós temos o livre-arbítrio. Então, Deus não fica impondo você fazer só a coisa certinha. Você tem sua vida, você escolhe o seu caminho. Então, a verdade, ela te obriga a ter compromisso e responsabilidade também. Sem dúvida. Conhecereis a verdade vos libertará. Que é veritas liberar. Liberar. Então, assim, conhecereis a verdade vos... Você conheceu a verdade, para ela te libertar, você tem que viver a verdade. Uhum. Então, viver a verdade, não tem como eu viver a verdade querendo fazer a minha própria vontade no meu casamento, porque meu casamento vai acabar. E vira uma ilusão, a pessoa fica se iludindo, né? Ela Sim. fica se enganando o tempo todo. Ela esconde, ela articula, ela mente. Porque é muito mais fácil você continuar nessa posição que você já está, de conformismo, e não mudar. Por isso que a palavra de Deus, a Bíblia fala, e você está falando de política e fé, que o que foi falado para Abraão? Deus falou para Abraão, sai da sua terra e da sua parentela. Porque assim, eu tenho um novo tempo, você precisa mudar a forma de pensar. O que a gente falou agora no podcast, Romanos 12:2, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ele levou um parente lá que foi Ló, que foi o que deu o BO, deu o problema. Uhum. E depois cada um foi para um lado de novo. Porque a gente precisa mudar a nossa forma de pensar. Porque às vezes a gente vem de uma relação que já vem doentia, às vezes de uma família que a gente veio da parentela, com suas mazelas, suas limitações, e aquilo te limita na forma de pensar, limita a sua forma de entender. E às vezes, muitas vezes é necessário, como Abraão, a pessoa sair da sua cidade, tá casada ali para outro lugar para poder amadurecer, desenvolver. Isso é natural, é normal. Uhum. Então, a política com a fé, como que eu vejo no Brasil e Portugal, a gente voltando no que eu tenho falado, é mudar a forma de pensar. Hoje as pessoas estão vivendo uma política superficial. Em quem que eu vou votar? Foi só perguntar, vou votar nesse candidato aqui porque ele é da esquerda, porque ele defende as minorias, não sei o quê. Como se o outro não defendesse também. Mas aí a gente vem para esse polarismo político, porque o polarismo é bom para quem está indo lá, a pessoa que vai votar, tem lá o povo que vota só nessa forma de pensar e no outro. E aí a pessoa fica encontrando subterfúgios, não é verdade? Para poder criticar uma coisa que não tem como criticar ou apoiar uma coisa que é inapoiável. Tudo isso quando uma bandeira partidária. Mas isso é falta de conhecimento, de informação certa também, né? Porque hoje
as informações que chegam na gente, elas chegam já muito trabalhadas, né? Deterioradas, né? Aparelhadas, né? Com o sistema, né? Mas às vezes a pessoa não quer viver a verdade, que dá o trabalho. Vou te dar um exemplo simples. Vamos lá, o que aconteceu agora? Essa questão da filha do Roberto Justus, de 5 anos. Postou lá uma bolsa. Eu ouvi o depoimento inteiro do Roberto Justus com a esposa. Ele teria condição de comprar aquela bolsa e muitas outras. Ele trabalhou digno, legítimo. Empresário bem-sucedido. Empresário. Ele poderia ter comprado, mas foi um presente. Aí, nos comentários lá, um professor da UFRJ, né, falou, ó, ela merece a guilhotina. Então tá, olha só, um senhor já, professor já antigo, aposentado, e ela merece a guilhotina, ok? Mas assim, quando a gente pega a esposa do nosso presidente lá, a Janja, que estava com uma bolsa 2 vezes mais cara, né? No evento... E gastando com dinheiro público, dinheiro do pagador de imposto. Gastando com... Aí não, ela merece a guilhotina também. Só que aí a pessoa que defende o partidarismo e tudo mais, aí ela quer de alguma maneira defender. Ela São quer... 2 pesos, 2 medidas. 2 medidas. Então é seletivo. Né? Então pergunta para esse professor se ela merece a guilhotina também. Percebe? Então, assim, inclusive ficou comprovado que esse professor tem militância lá do PT, não sei o quê, enfim. Do histórico lá, né? Então, aí depois ele falou que era uma metáfora. Como que é uma metáfora? De quê? Aí a pessoa vai querer defender que é uma metáfora. Gente, não tem defesa. Tá errado. Uma criança, né? Então assim, mas a pessoa quer defender, mas a pessoa quer conhecer a verdade. Então, esse é o ponto, eu entendo, sabe, Marcelo? Mas a fé, ela pode estar junta com a política. Política não partidária necessariamente, mas a responsabilidade do cidadão de definir os seus representantes e o rumo da sua vida baseado em quem está conduzindo o Não governo. só pode, como deve. A igreja, ela tem um papel de responsabilidade e a fé na política. Então, isso eu queria tocar esse assunto com você, Cacá, que já aproveitando que você também é pastor voluntário e tudo, e frequenta, né? É um frequentador assíduo, Claro. né? Eu queria saber o seguinte, por que tem muito pastor ou muita igreja, não vou citar nome, que às vezes por causa dos fiéis se exime de se posicionar com relação a essa questão da responsabilidade do cidadão diante de Deus e diante da fé e diante da política que governa a nossa vida. Porque a nossa vida vai ser boa ou ruim diante das decisões que a gente toma, dentro de casa e fora da nossa casa. E uma das coisas que tem é o envolvimento, que dá trabalho, que é aquilo que a gente estava falando, a verdade. Sim. A verdade é o quê? Aí eu queria que você desenvolvesse um raciocínio depois dessa fala minha. A verdade dentro da política e da fé é o seguinte, se eu sou um bom cristão, eu vou pegar aquilo. E cristão, o que o Evangelho de Jesus Cristo fala? Amar o próximo, fazer o bem para quem te faz o mal. Se te deu um tapa na face direita, oferece a esquerda. Se te obrigou a caminhar 1 milha, caminha 2. Se pediu sua capa, você dá o manto inteiro. Entendeu? Então, ou seja, no Evangelho de Jesus Cristo, eu não estou falando do Velho Testamento, estou falando a transformação que ele não veio mudar a lei, ele veio complementar, né? Que era uma transição de mentalidade dos hebreus depois de mais de 2000 anos. Então ele falou, agora Deus falou, agora está na hora de vir meu filho aqui na terra e falar, pessoal, já passaram 2000 anos, vocês já não são mais escravos. Vocês hoje já têm um local onde vocês podem chamar de seu. Então, vai meu filho aí para falar assim, esse aí é o novo mindset, né? Então, amar o próximo e por aí afora. E nessa mudança, nessa transformação que Jesus traz para a gente dos valores, princípios morais nossos, ele nunca falou para a gente que ele não deveria falar com ninguém que estava falando da lei. Tanto que Davi foi um grande rei, era político e defendia a fé de Deus. A gente tem o próprio Jesus Cristo que entrava lá no Sinédrio e ia discutir com os doutores da lei, que eles tanto defendiam a parte cristã, como também defendiam a política do povo judeu, né? Eles faziam os dois papéis. Aí que veio Roma, e aí tinha o Império Romano que ficava ali, né, subjugando o povo judeu. Mas isso é uma outra história. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, o povo sempre se envolveu com a política e com a fé, porque baseada na minha fé, eu dito aquilo que é bom dos princípios morais daquilo que eu acredito, para aquelas pessoas que me representarem também são pessoas que têm os mesmos valores que eu.
A partir do momento que eu me isento, e aí tem a frase do Edmund Burke que fala: o mal triunfa porque os bons se eximem da sua responsabilidade ou cruzam os braços ou não fazem nada. Então, a partir do momento que eu sou cristão e que fala assim, política não tem nada a ver, vai continuar todo mundo roubando, que se dane, né? Não vou me envolver com política, só tem ladrão. É nesse ponto que eu queria, aí eu fui mais objetivo. E na igreja, os pastores, ou o posicionamento das igrejas de forma geral, que tenham medo de fazer com que o pastor, o padre, o que quer que seja, chega lá e fala assim, política é assim, vocês têm responsabilidade social dentro da sua casa, fora da sua casa, assuma sua bandeira, entendeu? E vá defender seus princípios. Exatamente. Então, a responsabilidade do cristão e dos pastores, que foi que você me perguntou diretamente, é o seguinte: primeiro, a gente tem uma responsabilidade de fazer política, todos nós. Então, esse é o primeiro ponto. A política não faz só aquele que está no cargo eletivo. A gente tem que parar. Eu não tenho cargo eletivo. Eu faço questão de estar aqui porque eu sou um político. E não tenho nenhum cargo. Nunca me candidatei e não sou filiado a nenhum partido. Mas eu sou um político. É essa a consciência que a gente tem que ter. Porque eu sou responsável pelo Estado, eu sou responsável no país que meus filhos vão crescer, na sociedade que eles estão inseridos. Então, essa é a primeira responsabilidade. A gente precisa mudar a nossa mente, o que a gente falou lá atrás. Conheceu a verdade e mudar a nossa mente. Então, a gente escutou dos nossos pais, política é de coisa de gente que não é séria e tudo mais. Aí, quem não é sério tomou conta e nós que somos sérios estamos omissos. E a gente está colhendo o fruto disso hoje. Então, há uma responsabilidade minha e sua, de todo mundo que está nos escutando. Quem faz política é você. Você faz política sendo um trabalhador honrado, um marido honrado, uma pessoa que é responsável. Eu quero saber em quem que eu vou votar. Quem que é esse princípio que esse camarada aqui defende? Esse camarada aqui defende a vida? Esse camarada aqui defende quais princípios? Isso é importante. Qual família que ele defende? Ele defende os princípios, valores de família, de uma sociedade livre, da livre iniciativa, como a nossa Constituição, no artigo 5º estabelece, de eu ter uma propriedade privada, de eu ter o meu mérito pelo trabalho. Sabe uma coisa que é legal? Só abrindo uma aspas aqui, teve um estudo da Universidade de Harvard que comprovou que se a gente pegar todo o dinheiro do mundo todo e distribuir de maneira igualitária, daí alguns anos, não sei quantos, não vou me arriscar aqui, daí alguns anos, menos de uma geração, aqueles que estavam mais ricos, vai voltar o dinheiro para aqueles mais ricos, que estavam mais pobres, vai voltar o dinheiro para os que estavam mais pobres. Ou seja, é uma questão de consciência. Mas eu digo, Cacá, é o seguinte, essa responsabilidade cristã com relação à política, ela ainda se estende além só dessa questão de eu vou entrar lá. o político, entendeu? Sim, eu vou entrar lá. No dia a dia, ela vai ao longo da vida, né? Sem dúvida. E ir atrás da verdade. E ter responsabilidade cristã, ela não se limita só na época das eleições, né? Ela é um processo onde você tem que acompanhar o seu representante, saber o que ele está fazendo, procurar para conversar com ele, que é isso que eu faço atualmente. Né? Durante muito tempo também eu fui manobrado pelo sistema, né? Fazia parte de todo mundo que... Não que eu aceitasse, mas é que eu não sabia como eu podia fazer. Até que eu conheci o professor Olavo de Carvalho, e conhecereis a verdade vos libertará, e me libertou. Então, hoje eu tenho em casa, só de livro do Olavo, eu devo ter uns 40 livros dele. Sou aluno do COF, né? O curso de online de filosofia. Já tenho uns 7 anos, pelo menos, que eu vejo as aulas repetitivamente, porque, assim, são mais de, se não me engano, 500 e poucas aulas. Não dá para ver tudo, né, ao longo da minha vida. Então, eu vou sempre vendo aquilo que me marca mais, eu anoto, depois volto lá e tal. E isso transformou a minha vida. Por quê? Porque o conhecimento me libertou. A partir do momento que eu fui estudar o que era o comunismo, o que era o socialismo, a história, ao longo da história, desde a época dos hebreus até hoje, né, o que aconteceu, os ciclos se repetem, o poder, por que o homem sempre busca o poder e quando ele atinge o poder, você conhece a verdadeira essência do homem. Geralmente o homem é ganancioso, aquele que não tem princípios, geralmente ele quer ter poder para subjugar os outros. E é por isso que o Edmund Burke falava, né, que o mal sempre triunfa porque os bons não fazem nada.
Então, é esse conhecimento da história da humanidade, juntando com grandes pensadores da esquerda e da direita, que moldaram o pensamento da sociedade, que eles querem manter a gente inculto para poder dominar, né? Então, eles dividem para conquistar e te mantêm na ignorância. Claro. Né? Então, é mais fácil de dominar. Então, eu acho que a dificuldade nossa, ser humano como um todo, é ter o trabalho de se esforçar constantemente, de se informar com conteúdo diverso, geografia, filosofia, história, ciência, não importa, teologia, não importa, você tem que sempre estar bem informado, porque aí é difícil das pessoas enganarem a gente. E a partir do momento que você consegue adquirir essa consciência e percebe que todos nós somos cidadãos e todos somos iguais perante a Deus, que não tem ninguém melhor do que ninguém. Tem gente mais inteligente, tem gente que tem aptidão melhor para determinadas coisas, mas é um complemento que Deus fez para que a sociedade fosse equilibrada. Senão todo mundo no mundo ia nascer capaz, muito apto para ser advogado, que seria do bombeiro, que seria do padeiro, que seria... Né? Não ia existir outra profissão. Então, Deus é tão bom que ele dá essa liberdade, o livre-arbítrio, e as pessoas vão escolhendo onde elas estão. Mas não quer dizer que o cara é um padeiro, um açougueiro, que ele não pode estar bem informado. Ele gosta da profissão, é aquilo que sustenta a família dele, mas ele pode estar bem informado também. Claro. A gente tem essa responsabilidade como político pessoal, independente, né, do cargo eletivo, igual a gente colocou. E a gente tem uma responsabilidade com o próximo também de passar isso. Igual estou aqui no podcast. Estou aqui para poder, de alguma forma, tentar contribuir. Como eu marquei lá no CrioCast, fiz o convite para que você estivesse lá e agradeço porque foi para o Onyx. Porque o que eu ganho com isso? Nada, financeiramente. Mas, assim, eu tenho que dar minha contribuição para a pessoa entender a verdade, abrir a mente dela, né? E há uma responsabilidade, assim, da igreja se posicionar, assim, que foi o segundo ponto que você colocou, e de falar, nós temos que votar em quem tem os nossos princípios, quem tem os nossos valores. E isso independe até do partido. É o partido X, Y. O seguinte, esse aqui depende os princípios, os valores que a gente defende. Sim, gente perfeita não tem. Gente perfeita não tem. Você vai encontrar erro, mas assim, esse aqui defende e está mais próximo daqueles princípios que eu creio. E agora, meu papel como cidadão também é fiscalizar. Fiscalizar esse político que está lá perto, não omitir, né? E a palavra de Deus fala também, você perguntou sobre essa questão da fé nisso, que a gente tem que estar sempre pronto para falar e defender as razões da nossa fé. Então, assim, eu acho que tem coisas que são muito claras. Te dar um exemplo. Se você não investir hoje na sua família, querer viver de qualquer jeito, eu posso tudo dessa maneira rasa, você vai terminar a vida sozinho. Essa verdade é uma verdade posta, é aquela que você colocou. Marcela, você vai pular do prédio de 12 andares, você vai morrer. Então, assim, qualquer pessoa consegue entender isso. Poxa, você não quer família, você não quer, não, vou viver o resto da minha vida sozinho. Ótimo, você está fazendo uma escolha e você está consciente disso. Se todo mundo viver assim, qual que vai ser o fim da sociedade? Esse é o nosso papel de indagar a pessoa. Aí a pessoa, às vezes, não vai querer concordar com você porque ela não quer viver a verdade. Então, ótimo. Mas, assim, você fez o seu papel de abrir os olhos, de dar o apontamento, de mostrar. Agora, muitas pessoas não querem viver a verdade. Esse é o grande ponto, porque viver a verdade dá trabalho. Depende de posicionamento e de entrega. E a verdade que me liberta. Mas como que eu vou viver a verdade? Eu, como cristão, como pastor, voluntário, a verdade é que nossa vida é eterna. Eu não tenho dúvida quanto a isso. E eu estou aqui como um peregrino em terra estranha. Então, aqui é um tempo pequenininho da minha eternidade. Eu estou aqui para poder revelar virtudes. O que eu chamo de virtudes? Que o apóstolo Paulo, São Paulo, chama de virtudes. É amor, paz, alegria, comunhão. Nós somos o instrumento de reconciliação, de trazer luz para uma família. Isso é o nosso papel, é político. Eu lembro que eu advoguei para um juiz na época, então quero dar um exemplo, porque isso é política também, é o nosso papel. E num questão de divórcio muito grande, quem me procurou foi a esposa, e ele achou que um outro advogado ia pegar aquilo e ia fazer daquilo um palco, porque, poxa, um juiz conhecido e tal, e ia querer arrancar dinheiro, não sei o quê. Eu cheguei lá, a primeira coisa que eu pensei, que eu conversei com a esposa, eu falei assim, vamos conciliar.
Não vai sair nenhuma informação aqui. A TV cria informação, não sei o que cria informação nenhuma. Vamos proteger essa criança. Eles têm filhos. Ó, vamos fazer um acordo legal para ter ele chateado, ela triste. Ó, para que a criança possa conviver com o pai e com a mãe. E às vezes você vai num outro profissional que não tem esses princípios, os valores, aí destrói a vida do juiz, da esposa. O filho não vai ver o pai durante tanto tempo. Esse é o nosso papel de ser esse agente de conciliação. O nosso respeito social pelo próximo. Isso está faltando, mas isso está faltando por quê? Por conta dessa mídia de anos, da década de 30, 20 para cá, 40, vem colocando, é normal, isso é normal, trair o marido é normal, aí tudo vai ficando normal. E a gente vai perdendo os valores. Hoje a pessoa tem um acidente, a pessoa posta lá, a pessoa morta ali no avião, se tornou normal a vida. Você vê lá a pessoa estendida. Isso tem se tornado normal. Para os nossos filhos verem aquilo, poxa, não, por quê? Porque é muito sensível, é muito sutil. E a gente não pode permitir isso. Então, assim, nós temos um papel, o pastor tem, você me perguntou se o pastor tem a responsabilidade de se posicionar? Tem. Tem. Quanto aos princípios, vote consciente. Vote naquele que defende a família e tudo mais. Né? Então, a gente tem essa responsabilidade, sim, viu, Marcelo? E não podemos nos omitir de maneira nenhuma. Caindo para o finalmente, então, eu queria que você deixasse suas considerações finais. Prazer estar aqui com você. E o assunto, você vê que passou rápido, fluiu, né? Então, assim, vindo a Portugal de novo, vai ser um prazer te receber aqui. A gente chama outras pessoas também para o papo ficar também mais dinâmico, mas não podendo também, vai ser um prazer te receber aqui. Então, suas considerações finais. Então, agradecer, né, o privilégio de estar aqui. E minhas considerações finais aí é como um pastor, se você me permite, né, como advogado e como um marido, pai de 3 filhos. É que você que está escutando a gente, você queira viver. E além de querer, você decida. Porque não há escolha. Se você não viver a verdade, é caminho de morte. Então, certa vez, Jesus virou ali para os discípulos, né? E ele falou uma palavra para eles, né? Falou assim, aquele que não deixar tudo para me seguir e tudo mais, né? Não é digno de mim. E o pessoal ficou ali um pouco pasmo, né, Marcelo? Os discípulos. E aí Jesus virou e falou assim, e aí? Vocês vão ficar aí? Vão... Aí um apóstolo chegou lá e virou e gritou assim, para onde mais nós iremos? Para onde nós iremos? Só o Senhor tem a palavra, as palavras de vida eterna. As palavras de vida eterna são as palavras de verdade. Ou seja, nós não temos escolha, Senhor. Nós não temos escolhas. Essa cultura woke quer colocar que você tem escolha. Você pode ser homem, você pode ser mulher, você pode ser isso, você pode ser aquilo, você pode ser o que você quiser. Não. Nós estamos aqui para cumprir um propósito eterno, que foi estabelecido para cada um. Deus nos amou desde a fundação do mundo. O céu não é um lugar, Marcelo, onde a gente tem que lutar e ser bonzinho para ir. O céu é para onde a gente vai voltar. Nós viemos desde a fundação do mundo dele, e para ele a gente vai voltar. E ele nos amou naquela cruz. Ele nos amou primeiro. E ele, de primogênito, do primeiro, ele morreu naquela cruz para que... de unigênito, ele morreu naquela cruz para que fosse o primogênito, para que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. Nós somos filhos de Deus. Eu e você que está me escutando, não, mas eu sou da Umbanda, você é. Você só precisa conhecer a verdade. E a verdade vai te libertar. Ele já fez o sacrifício por você. Eu sou de outra religião. Não importa a religião, Jesus não tinha religião. A verdade pode e vai te libertar se você decidir viver a verdade e se posicionar. Não há outro caminho. Não há. Não há. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É isso, Marcelo. Não há escolha. Há uma decisão. Se você viver com ele em busca da verdade, é vida de paz, de família, de amor, de relação, de alegria. É viver um céu nessa terra. Se não, é caminho de morte. Mas isso depende de um posicionamento meu, seu e seu que está me escutando. É essa palavra que eu queria deixar, viu, Marcelo? Obrigado.
Cacá, eu que agradeço. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. E então aqui, pessoal, para ficar como fechamento nosso aqui, eu queria que vocês também, que estiverem aqui em Portugal, vocês podem consultar na internet Studio Connection Pro, tá? Fica em São Domingos de Rana, aqui em Lisboa, né? O distrito de Lisboa. Excelente, recomendo, tá? Você pode procurar o Jorge, procurar a Miriam. E agradecer pelo apoio de todos vocês, os nossos seguidores aí. E sugiro que compartilhem, que esse bate-papo é muito legal. E a gente se vê, então, no próximo podcast.